Amém. Deus é bom. Quem está alegre com o Senhor? E com quem o Senhor está alegre? Amém. Está a ser um sábado tremendo na presença de Deus. À tarde um tempo fantástico e eu estou a sentir Deus está aqui. É fantástico. Vocês são fantásticos. Tem uma igreja bonita. E Deus vai fazer grandes coisas convosco, não é? E é engraçado que a vossa igreja toda tem a imagem do vosso pastor, não é? Até o Jesus é careca. Amém. Tem de ser, não é? Esta tinha de meter. Mas pronto, graças a Deus, sentimos em casa, sentimos bem no vosso meio. E quando estava a ver o teatro, eu estava a me emocionar porque o teatro tem a ver até com aquilo que eu vou partilhar com vocês e sem nós termos combinado. E o que eu vou falar hoje convosco, eu costumo dizer na igreja que quando eu vou pregar uma pregação difícil, eu digo assim, olha, hoje vai ser feijoada. E o que eu vou hoje partilhar com vocês é algo que eu acredito de Deus, algo que eu acredito que vem de Deus. E é uma mensagem que eu podia estar a pregar durante vários anos neste país. E a mensagem de Deus, eu creio. Eu achei o primeiro slide que diz o tema da mensagem. Vocês podem pôr. E o tema da mensagem é basta umas migalhas. Quem teve à tarde, eu partilhei um pouco sobre o testemunho. Quem não teve, olha, tivesse estado. Mas ao longo da minha vida, eu vi muitas coisas difíceis, mas sempre vi a mão de Deus em todas elas. Eu vivi muitos momentos duros, mas sempre vi o amor de Deus e o cuidado de Deus. Jesus diz no capítulo 6, verso 48, diz, eu sou o pão que dá vida. Nós vivemos tempos em que nas pessoas existe fome, mas não uma fome de comida, uma fome emocional, uma fome de existência, uma fome de pertencer, uma fome sentimental, uma fome espiritual. Mas infelizmente, muitas vezes, os homens criam sistemas para internalizar essa fome. E às vezes, quando nós somos igreja e que a igreja devia ser a casa do pão, muitas vezes não é a casa do pão. Muitas vezes aqueles que tinham o alimento que as pessoas realmente necessitam, muitos cristãos perderam a razão que os mantém unidos, firmes e constantes. Muitos que têm fome não encontram o pão que dá vida, porque os cristãos não são de Cristo. Deixámos de ser cristãos e tornámos-nos crentes. Então precisamos de entender o que é ser cristão, o que é ser de Cristo, o que é ser discípulo de Cristo. O que é viver um verdadeiro evangelho sem aditivos, nem acessórios. Hoje nós idolatramos pregadores, mas não amamos a palavra. Então, mais do que vocês gostarem de mim ou me dizerem que eu sou um bom pregador, o que eu desejo é que vocês amem a palavra que eu prego e não a mim, não a minha imagem, mas amem a palavra que eu prego. Eu não estou interessado em sair daqui e vocês, o pastor Tiago é um grande pregador. Não, eu quero que saia daqui a palavra de Deus é boa. Porque certamente que o que eu vou pregar hoje, o vosso pastor já pregou de outra forma. Outros já pregaram de outra forma, mas nós focamos às vezes nas aparências.
Então o primeiro ponto, podem mudar para a segunda imagem. Tornámos-nos vaidosos e perdemos o nosso real estado. Estão a ver ali o Kanye West? Já não é, agora é yeah. Nós tiramos fotos como ele está ali. Nós queremos aparecer. Nós perdemos a noção do nosso real estado. Nós perdemos a noção. Nós ficamos cheios de vaidade. Queremos ser admirados. Podem mudar para o slide a seguir. Tem o verso, diz em Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28. E é um texto que para mim define muita coisa. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Então uma mulher cananeia que era dali foi ter com ele e gritou: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. A minha filha está possessa do demónio e encontra-se muito mal. Mas Jesus nada lhe respondeu. Aqui vai-vos mostrar que o vosso Jesus dos ursinhos carinhosos não é verdadeiro. Que o vosso Jesus fofinho e colorido não é verdadeiro. Os tipos chegaram-se e pediram-lhe: manda embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus então disse: eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela veio ajoelhar-se diante dele e suplicou: Senhor, acode-me. Jesus lembrou: não está certo tirar o pão aos filhos para o deitar aos cães. E ela respondeu: é verdade, Senhor. Reconheceu ela: mas também os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: oh mulher, grande é a tua fé, pois seja como tu queres. E a partir daquele instante a sua filha ficou curada. Vamos imaginar, uma pessoa vai ter com Jesus a pedir ajuda e Jesus nem lhe respondeu. Como nós vemos quando nós mandamos o WhatsApp e às pessoas que não respondem, deu-me vista. Ela olhou a mensagem, mas nem respondeu. Jesus ignorou. Jesus continuou. E os tipos começaram: oh Senhor, manda ela embora que ela está a ser uma chata. Ela não para de gritar. E nós pensamos: puxa, Jesus, por que Jesus não a cuidou? Jesus tem de ser bonzinho. Por que Jesus não auxiliou? E Jesus disse: não está certo eu tirar o pão dos filhos. Eu vim só da casa de Israel. Não está, ela disse assim: não está certo tirar o pão aos filhos para deitar aos cães. Jesus está a dizer: tu és um cão. E muitos de nós, se ouvíssemos isso, íamos sair: que é sou um cão, eu sou o Tiago. Eu tenho um curso, tenho uma licenciatura. Não. Eu fiz um seminário bíblico. Sou um cão. E o que ela respondeu? É verdade. É verdade. É verdade. Mas também os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E o que é que o Senhor reconheceu dela? Oh mulher, tu tens uma grande fé, porque mesmo após eu te rejeitar, eu te ignorar, tu permaneceste. Lembram-se? Da tarde, a fé, o permanecer. E nós esquecemos
nós nos esquecemos quem nós somos. Nós nos esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos que somos mendigos à volta das migalhas. Nós esquecemos, a igreja deve ser um grupo de mendigos à volta do pão. Seja o gordo, seja o magro, seja o claro, seja o escuro, seja o rico, seja o pobre, os mendigos não estão preocupados com isso. Eles só estão à volta do pão. Quando olhamos para a igreja como simplesmente um clube afetivo, corremos um sério risco de nós tornarmos inconscientes. E vivemos uma fé frágil, ridícula e que não tem salvação para ninguém. Estamos sedentos por encher salas, encher igrejas para nós mesmos. Eu não desejo, eu digo sempre lá na nossa igreja, eu não desejo ter uma igreja cheia. Eu desejo ver uma cidade cheia da igreja, de pessoas salvas. Se são da minha igreja ou não, não quero saber. Eu quero é ver a cidade cheia. Quando eu começar a ver os divórcios a baixar, o abandono de crianças a baixar, a prostituição a baixar, os roubos a baixar. Como é que nós hoje até os divórcios aumentam dentro da igreja? Então nós esquecemos o nosso real estado, somos vaidosos. Vaidosos do que nós somos, do que queremos, do que fazemos. Senhor, eu só quero uma migalha. Então quando alguém nos magoa, quando alguma coisa corre mal, logo nós nos começamos, não, mas eu. Isto é triste, mas é uma realidade. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui a uma festa de finalistas de um seminário. Eu não era pastor, era um jovem. E eu lembro que quando chegámos na sala de confraternização, havia algumas mesas com comida. Eu lembro que havia umas fitas a separar a sala. E havia duas entradas, uma entrada daquele lado, uma entrada deste lado. E havia pessoas que estavam deste e outros daquele. E eu entro, disseram para entrar para aquela sala, eu olho e vejo na sala onde eu estava, havia assim na mesa, assim tipo umas sandezitas de pão de forma misto, assim uns suminhos, umas batatas fritas, e olho para o outro lado e vejo leitão, camarão. Eu acho que estou no lado errado. E eu como sou assim muito coisa, eu galgo aqui e vou para o outro lado. Camarão aqui, leitão, De repente começa o pessoal da minha igreja, sai daí, eu. Porquê? Aqui está a melhor comida. Sai daí, eu. Mas vocês comer agora pão, está aqui leitão e camarão, agora para vocês. Sai daí que isso é só para os pastores, eu. Só para os... então tenho de ser pastor também. Não foi por isso que eu virei pastor, tá bem? E isto fez-me confusão na altura. Eu fiquei muito triste com aquilo. Lembro que um irmão me disse assim, ele tentou assim aliviar um bocado o ambiente. Ele disse, não, sabes, é que os pastores passam fome. Então quando há uma festa temos de dar um bocado de comida, um melhorzito a eles. E eu, está bem. Mas nós esquecemos que igreja é mais do que um clube afetivo. Igreja, nós sempre à tarde, a igreja começa na tua casa. O louvor não começa na igreja, nem acaba na igreja. A pregação não começa na igreja e acaba na igreja. Porque assim for, nós perecemos.
Então nós precisamos entender quem nós somos. Senhor, eu só quero uma migalha. Eu estou aqui com os meus irmãos, somos todos mendigos. Eu só quero uma migalha. Uma migalha, Senhor, do pão que dá vida. E chega. E mesmo que as coisas sejam difíceis, eu tenho fé que me vai fazer permanecer, para que eu veja o fruto, para que eu veja o mover de Deus na minha vida. Ter afinidades é bom, contudo reduzir a comunhão cristã e a aglomeração e interação afetiva é basicamente perder o pilar do que é participar do corpo de Cristo. O que nós estamos a fazer aqui é aquilo que vamos fazer na eternidade. O que nós estamos a fazer aqui é aquilo que vamos fazer na eternidade. Estar juntos, viver na eternidade com o Senhor, experimentar a sua presença. Então, quando nós vimos à igreja e estamos juntos, eu não vou para desfilar as minhas vaidades, nem parecer que sou santarrão, mas que eu seja real e genuíno, porque eu não vou à igreja só por causa de mim, mas eu vou à igreja por causa do irmão que está ao meu lado. Porque eu quero repartir com ele as migalhas que o Senhor me deu. E ser de bênção com ele. O segundo ponto. As imagens estão aí, não estão? Estão aí? Está aí? Ok. Vivemos em banquetes, mas continuamos esfomeados. Podes mudar. 1 Coríntios, capítulo 10, 1 a 6. Eu não sei se vocês, se calhar está pequenino, e vocês não conseguem ler. Mas, irmãos, isto também é para vocês trazerem a Bíblia. Trazer a Bíblia para a igreja. Essa coisa agora dos smartphones, trazer a Bíblia. Lembrem-se bem daquilo que aconteceu aos nossos antepassados. Todos foram protegidos por Deus por meio da nuvem e todos atravessaram o mar. E por aquele batismo da nuvem e no mar ficaram unidos a Moisés. Todos comeram do mesmo pão espiritual e beberam da água que Deus fez sair da pedra espiritual que os acompanhava. E essa pedra era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maior parte deles. Por isso caíram mortos no deserto. Estas coisas são um exemplo para nós, para não nos deixarmos levar pelos maus desejos, como eles fizeram. Então, o grande problema que nós temos hoje em dia é que nós vivemos em grandes banquetes, mas estamos esfomeados, estamos insatisfeitos, porque os banquetes que nós vivemos são banquetes da nossa carne. E vou-vos dizer isto, quem vive na carne está sempre insatisfeito. Não percam tempo com pessoas que vivem na carne e estão sempre insatisfeitas com a vida. A carne é insaciável. E muitas vezes o facto de nós estarmos em banquetes é muito fácil nós nos desligarmos da igreja. Hoje em dia nós passamos a vida, hoje em dia, nós fazemos rodízio de igrejas. Nós olhamos para onde moramos e vamos ver qual é que é o melhor rodízio que nós gostamos. Porque nós não entendemos o que é ser igreja. É verdade. Há igrejas que não têm grande material, não têm grande som, não têm grande pregador. Mas elas são fiéis ao Senhor. Elas têm o pão ali. Elas amam o Senhor como é. E juntos vamos fazer o melhor. Vamos construir. Vamos avançar. Porque muitas vezes nós vamos atrás de igreja que nos sirva um banquete, mas um banquete que não nos sacia. Às vezes queremos ser uma igreja com grande banquete, mas que não leva ao pão da vida. O povo de Israel diz aqui que eles caminharam no Egito, foram alimentados por Deus, beberam da água que Deus deu e mesmo assim eles estavam insatisfeitos. Porque o desejo deles não era Cristo.
era ver suprida as necessidades deles. Então, quando nós vimos à igreja e estamos na igreja à espera que Deus nos dê uma bênção, eu acho às vezes piada quando as pessoas dizem, eu uma vez vi alguém que disse-me assim, eu estou a orar para que Deus me dê o carro dos meus sonhos. Então estou a fazer 21 dias sem comer carne. E começam com estes malabarismos. A bênção do Senhor está na tua vida conforme o propósito para o qual tu vives. Muitas vezes tu vais pedir coisas fora do propósito que Deus tem para a tua vida e Deus vai te permitir. E depois tu choras, porque tens aquilo que sempre quiseste, mas continuas esfomeado, insatisfeito. Porque é o que diz Tiago, vocês oram, pedem por desejos egoístas para o vosso próprio proveito. Então, quando nós oramos ao Senhor a pedir, Senhor, eu gostava de ter isto, mas se tu não quiseres dar, está tudo bem, eu vou permanecer. Eu tenho fé. E eu vou permanecer até ao fim, Senhor. Porque nós não temos de estar atrás, como nós vimos aqui, andamos atrás dos sonhos, de tudo, e depois perdemos a nossa real identidade. Então nós precisamos voltar atrás e entender aquilo que Deus tem para nós. Passamos a vida à procura de uma igreja com afinidade, que tenhamos afinidade. Não uma igreja à volta do pão. Isso acontece quando o significado de comunhão é esvaziado, tido de modo subjetivo. E muitas vezes nós temos de entender que a nossa forma de ser é a nossa forma de ser, mas Cristo usa todos vocês de uma forma tremenda que Ele sabe usar. Independentemente do teu passado, independentemente de onde tu passaste, da tua vida. E não acredites no que o mundo te diz. Tu sofres muito porque és gordo. As pessoas têm preconceito porque tu és negro. Não. Não vives nisso. O Senhor é contigo. Seja qual for a tua história. O mundo quer que tu te vitimizes. O mundo quer que tu te aches. O mundo quer que tu te aches que... O mundo quer que tu te aches que és um coitadinho. E Deus quer que tu saibas o que Ele tem para ti é mais importante do que tudo o que este mundo te pode oferecer. Então, quando nós olhamos para tudo o que nós vivemos hoje em dia, e eu olho às vezes para muitas pessoas, elas estão a viver em banquetes, mas estão esfomeados. Nós perdemos o nosso... Nós olhamos, vimos à igreja, mas não estamos, nem queremos saber. Sabem, eu oro, e vocês vão entender. Nós à tarde fizeram perguntas sobre como é que nós vivemos no mundo hoje, com as ideologias, e eu falei sobre ouvirmos. Eu sonho com uma igreja que ouve as pessoas lá fora. Uma igreja que se oferece para pagar operações para pessoas que houve um dia que mudaram de sexo e se arrependeram e hoje querem voltar à sua forma original. E em vez de dizer que é errado, eles não, vamos pagar a operação dessa pessoa. Nós somos contra o aborto,
mas não criamos formas de apoiar os jovens que ficam grávidas. Nós chocamos com as coisas, mas viramos a cara para não nos responsabilizarmos. Eu prefiro não ter o melhor sistema de som na minha igreja, mas ter pessoas cuidadas pela igreja. Então, com o nosso coração, mais do que nos tornarmos vaidosos e enchermos de cheio de apetrecho, a nossa fé é religiosa, mas que ela tenha significado lá fora. Porque para mim uma igreja, eu digo, nós temos a apontar uma igreja, mas eu ainda não tenho uma igreja. Porque para mim uma igreja só é igreja se ela fechasse hoje e amanhã as pessoas da cidade sentissem falta dela. Então, enquanto vocês não sentirem que a cidade da Almada sente a vossa falta, vocês ainda têm um caminho a percorrer. Por isso, não conserves, não vivas, como há bocadinho ouvi brincar às igrejas. Amem as pessoas. Há bocadinho o irmão veio me perguntar, pastor, como é que se converte portugueses? E eu disse, pagas-lhe o almoço. Eu disse a ele, com muito amor e paciência. E saberes que é uma empreitada de muito tempo. Com muitos atrasos, com muitos contratempos. Mas é possível. Mas não convertes um português só por trazeres à igreja. Para ele se converter, ele vem à igreja, mas ele só se vai converter passado 10 anos. Ele vai estar na igreja, mas só passado muitos anos é que ele vai realmente entender. Se for alentejano ali como o Pedro, já falei de ti à tarde, por isso estás famoso aqui. Por isso nós caminhamos e não somos emocionais, não vivemos de forma emocional nem infantil a nossa fé. O problema aqui é que nós começamos a trazer as nossas coisinhas, as nossas manias. E nós precisamos é de Cristo. Cristo tem de ser o centro de tudo. Ele tem de ser o centro da nossa vida, tem de ser o centro. Vocês têm de certificar homens desta igreja. Vocês têm de ser homens a sério. Hoje nós vamos nas igrejas, quem canta mais alto são as mulheres. Os homens têm de cantar. Eu ainda sonho de ouvir uma igreja, de ouvir o grave. Nós agora ouvimos muito agudo. Os homens têm vergonha de cantar. Canta. É por isso que eu tenho uma certa inveja dos irmãos antigamente, que os irmãos pegavam no indar e... Só que nós expulsámos esses irmãos. E agora até os homens cantam fino. Não pode ser. Canta. Eu lá na nossa igreja estou a preparar, já estamos alguns homens no louvor, já disse, vamos fazer um louvor só com homens. Só homens ali a cantar, não tem nada contra as irmãs. Mas eu vou-vos dizer isto, mulheres. Vocês têm dominado as igrejas durante muito tempo. E há um preço a pagar. Vocês precisam chegar em casa e quando o vosso marido estiver lá encostado em frente à televisão, vocês dão-lhe assim, vai ler a Bíblia. Vai ensinar a Bíblia aos teus filhos, aos teus netos. Bora! E os homens novos estão lá agarrados à consola, ao computador, a falar com os amigos. Então, no outro dia estavam
rapaz, um cliente, ele estava atrás de mim e ele começou: epá, não viste? Eu matei o gajo, pá, matei o gajo. Mas olha, mas logo temos de fazer outra vez, está bem? Epá, para que os outros gajos, não sei o quê, temos de lá ir matar os gajos, porque eles não podem fazer isto. E eu pensei, este é um assassino, está aqui. Pois é, mas, pô, tive 15 horas para conseguir matar os gajos. E eu depois percebi que eu estava a falar do jogo. Estamos a falar de um rapaz de 27, 28 anos. E eu pensar, não há homens. Eles estão agarrados. Estão a brincar com os seus brinquedos. E nós na igreja, as mulheres assumiram o lugar. Têm assumido o lugar. Por muito carinho que tenhamos pelas mulheres, que fazem um trabalho muito bom. Mas nós olhamos para as igrejas e vemos mais mulheres do que homens. As meninas da igreja veem-se gregas para casar. E depois casam com os errados, porque os certos estão em vias de extinção. É por isso que eu tenho 2 filhas e já estou a começar a preparar. Já estou a ver miúdos ali para começar a fazer aos homens. Porque eu tenho de planear tudo, não é? E infelizmente nós vemos esses tempos. Porque brincámos, adormecemos no conforto, nas vaidades, estamos bem, chegamos a casa, temos a nossa chaise longue, 3 lugares, que faz massagem em 4 pontos. Temos o nosso LCD, Smart TV, com Netflix. E temos todo o nosso conforto. Mas continuamos vazios. Porque olhamos e os nossos filhos não querem nada com Cristo. Vamos na igreja e parece que às vezes há pessoas que estão lá a picar o ponto. Porque nós fazemos conferências a pedir por mais de Deus, mas não pedimos por menos de nós. Não dizemos ao Senhor, Senhor, que eu morra e que Tu vivas. Senhor, que eu diminua e que Tu sejas grande. Então, quando nós olhamos para a igreja, mais do que simplesmente um lugar em que eu vou e olho para pessoas que querem viver a mesma missão, que é levar Cristo aos outros. Então, nós nos ligamos e conectamos de forma em que nada mais importa. Nós conectamos em que nada mais importa, em que eu sei, Senhor, eu sei que Tu vais cuidar. Senhor, eu sei que eu tinha sonhos de fazer, mas eu sei que o mais importante é isto. E tudo o que eu vou fazer, eu sei que será em prol do Teu reino. Senhor, se hoje eu tenho de trabalhar no McDonald's, eu vou trabalhar. Se eu hoje tenho de limpar casas de banho, eu vou limpar para a Tua glória. Eu há 4 anos era pastor de uma igreja que pegámos na igreja, tinha 60 pessoas e no ano passou para 140. E passado uns meses, nós saímos dessa igreja. E eu, à tarde eu disse, fui expulso da minha casa, da minha família, e fui expulso da igreja, mas eu não cometi nenhum pecado, fiquem descansados. O único pecado que eu cometi foi tentar ser como Cristo. E às vezes nós encontramos momentos duros em que não compreendemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu lembro-me nessa igreja, passado uns meses, estava eu, no meio da pandemia tinha começado, e eu
tive de começar a trabalhar naquilo que me aparecia para sustentar a minha casa. E estava eu a trabalhar num supermercado, num Aldi. Trabalhava de manhã no Aldi e à noite ia trabalhar para um armazém. E às vezes trocava os turnos, era à noite no Aldi e de manhã no armazém. Tinha 2 empregos durante a pandemia para sustentar a nossa casa. Eu lembro-me que quando estava uma noite, estava eu mais outro colega e eu estava a limpar os caixotes do lixo, a despejar os caixotes do lixo. E eu parei lá a parte de trás do supermercado, onde estava a despejar os lixos. E veio aquele sentimento, puxa Senhor, ainda há uns meses estava eu a pastorear uma igreja, a fazer aquilo que eu mais gosto. E agora estou aqui a despejar lixos. E eu à espera de uma palavra de conforto de Deus, à espera que Deus chegasse para mim, pois é, coitadinho de ti, sem tanta pena de ti, coitadinho, é giro. E eu senti o Espírito Santo a dizer assim, tu sabes quem eu sou, não sabes? Eu, pois, esse é o problema. Serve-me. Serve-me aqui a despejar. É na verdadeira comunhão que nós encontramos a autenticidade da nossa fé. A igreja não é um lugar onde não haja conflitos ou discórdias. Ainda bem que há. Porque quando nós discordamos e nós discutimos, é que nós vemos o nosso amor para com o nosso irmão. Quando nós não concordamos com algo, obviamente nós falamos de coisas que não sejam pecado, às vezes há formas. Há pecados, o pecado não tem de ser respeitado, tem de ser confrontado. E se a pessoa permanecer no pecado, ela não tem parte connosco. Ponto. Mas às vezes há coisas que têm a ver com a nossa forma, com a nossa maneira. Tenho uma verdadeira comunhão, transmite uma verdadeira autenticidade. É por isso que nós, igrejas, e o doce disto é que quando nós vamos a uma igreja, encontramos a sua autenticidade. E isso é doce porque é Cristo em nós. É Cristo que traz essa autenticidade. E é numa comunhão autêntica que saímos do superficial. Ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são. E sobre o que está a acontecer na sua vida. Na igreja não existe aquela expressão, não tens nada a ver com a minha vida. Temos sim. Nós aqui somos cuscos uns dos outros. Eu quero saber tudo. Eu quero saber de tudo. Quero saber, eu quero cuidar de ti, eu quero amar-te. Quando há pessoas que dizem assim, eu não vou, pastor, não vou contar os meus podres porque você não vai mais olhar para mim. Eu assim, mas queres competir? E a pessoa, pastor, não, mas eu fiz coisas muito erradas. Eu assim, já alguma vez tentaste pegar fogo a alguém? Não? Eu já. Sério, pastor? Sim. Eu hoje também tento ver se alguém incendeia do Senhor, mas... Mas porquê eu? Uma brincadeira parva de miúdos. Mas você era assim tão mau? Era. E sou. Só que Jesus está cá dentro agora. Já não vivo eu, vive Cristo. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em fingir o que não somos. E o que nós somos mendigos. E a melhor forma de estar diante do Senhor é isso, é ser quem nós somos.
e sermos ajudados pelos outros. Olha, pá, melhora aqui. É verdade que nós não cantamos aquela música que é Eu Nasci Assim, né? Como é que é? Gabriela, não é? Ou seja, há muitas pessoas, não, mas eu sou assim, nasci assim. Não, nós estamos sempre em constante mudança. Mas somos autênticos, não escondemos. E Cristo faz isso. Pessoas que Cristo une, elas dividem as suas mágoas. Elas revelam os seus sentimentos, confessam as suas falhas, dão a conhecer as suas dúvidas. Elas admitem os seus medos, reconhecem as suas fraquezas e pedem ajuda e oração. Em 1 João 1,7 diz: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue do Senhor nos purifica de todo o mal. Quem esconde quem é, os seus sentimentos, os seus pensamentos, vive nas trevas. Diz que as trevas rejeitam a luz e que nós não queremos nada com a luz. Nós vivemos este tempo em que estamos mais preocupados, focados, estamos nos nossos sentimentos, nossas coisas, e depois nós metemos nos maiores buracos na vida. E o mundo lá fora está à espera de uma igreja não talentosa, não bonita, não uma igreja que faça bons espetáculos, não numa igreja que tenha bons pregadores. O mundo lá fora está à espera de uma igreja que tenha o pão que dá vida. Simples. Que tem palavra verdadeira. Como é que nós estamos aqui nos... Isto é a minha vida. Nós não saímos. Não saímos do buraco. Não avançamos. Não acreditamos mais. Contamos o nosso dinheiro. Estamos sempre com medo de dar mais. Medo de avançar. Sejam ousados e parem de choramingar. Eu queria passarem um vídeo, está ok? É uma música de um cantor brasileiro, já é muito antigo. Este cantor até já faleceu durante a pandemia. Mas há um momento neste louvor que me toca muito. Porque nós nos esquecemos. Às vezes nós nos esquecemos do que o Senhor quer fazer connosco. Vamos, quando estiver aí ok. E quando nós ouvimos esta canção e estamos a assistir a isto, nós vamos ficar sensíveis. Porque nós simplesmente estamos muito acomodados. Alguém pergunta assim, pastor, você não sente, você como cristão, às vezes dizem, pastor, eu sou cristão, mas eu não sei, às vezes sinto que falta algo. Oh, meu amigo, vou ao grupo, falta tudo. Eu às vezes digo ao Senhor, tá bom, Senhor, podes voltar, que já está bom, a festa foi boa, mas agora, Senhor, bora. Mas enquanto o Senhor não voltar, eu vou pregar o Evangelho. E nós louvamos o Senhor pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pelo que Ele faz connosco. Então nós vamos assistir este louvor e vamos entender, vamos ver um espelho de muitas coisas que nós fazemos e que nós não entendemos. Amém. Sabem uma coisa? Este testemunho que nós ouvimos, nós nos emocionamos porque a imagem vem de alguém com dificuldades físicas e que precisa da ajuda dos outros. O problema é que há muitas pessoas que fisicamente estão bem, mas por dentro elas estão assim. E
muitos de nós vimos à igreja e achamos-nos incapazes. Olhamos para o mundo e pensamos, é difícil, Senhor. Deus, como é que eu vou fazer a diferença? Quem sou eu, Senhor? E muitas vezes nós somos como um pedaço de papel amarrotado que está no chão. E se vocês vissem este pedaço no chão, vocês iam pegar? Não, vocês iam deixar no chão. Vocês iam fazer alguma coisa importante com isto. Mesmo que vocês quisessem, vocês esticam, vocês escreviam algo importante aqui. Não. Algo oficial. Vocês faziam algo que tivesse valor aqui, escreviam. Não. Porque está amarrotado. Mesmo que vocês endireitem. Não serve. E a verdade é essa. Só nós não servimos. Quando nós vivemos para nós não servimos. Nós podemos tentar pôr mais bonito, mas continua. E ninguém quer nada com isto. E quando nós encontramos Jesus, ele não vai querer dar-te um papel novo. Jesus vai pegar nas tuas histórias, nas tuas dores, nas tuas lutas, nas tuas dificuldades e vai-lhes dar um propósito. Vai dar um sentido à tua vida. Ele vai dizer: eu sei porque tu passaste. Eu sei as dores que tu tens. Mas entrega isso em mim. Sê quem eu te chamei para ser. E quando Jesus vem, Ele vai nos absorver. E assim o que as pessoas veem é Cristo. E assim já alguém recebia. É Cristo que elas têm de ver em nós. É Jesus que elas têm de ver em nós. Porque muitas vezes nós estamos à espera do momento certo. Não há momento certo. Jesus formou uma equipa de pessoas tão diferentes. E eles não eram inicialmente maduros. Pedro, o líder principal, tinha uma boca grande. Estava cheio de contradições. Dizia uma coisa, fazia outra. André, o seu irmão, era reservado e vivia nos bastidores. Tiago e João receberam o nome de filhos do trovão por serem agressivos, explosivos, ambiciosos e intolerantes. Filipe era cético e negativo. Tinha uma visão limitada e resumiu o estado da sua fé quando foi necessário aumentar 5.000 pessoas e disse que não era possível. Nataniel era preconceituoso e teimoso. Mateus era a pessoa mais odiada na terra, pois tinha a profissão que abusava do povo inocente. Era cobrador de impostos. Tomé era melancólico, indulgente, depressivo e pessimista. Tiago, filho de Alfeu, e Judas, filho de Tiago, eram pessoas sem grande importância. A Bíblia não diz nada sobre eles. Simão Zelote foi combatente da liberdade e era um terrorista do seu tempo. Judas, o tesoureiro, foi ladrão e solitário, fingiu ser amigo de Jesus e acabou por trair Jesus. O maior desafio da igreja hoje em dia é dar ao mundo uma comunidade de adultos espiritualmente e emocionalmente saudáveis, que se amam devidamente,
comprometidos em aprender, crescer e romper com os padrões destrutivos e doentios da nossa cultura, e muitas vezes doentios da nossa cultura religiosa, que em vez de libertar, torna mais cativo. Nós nos esquecemos de clamar, de quebrantar na presença do Senhor. Nós nos esquecemos de nos juntar à volta e realmente orarmos uns pelos outros. Nós nos esquecemos do que é chorar uns com os outros e dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Não sei se o louvor pode subir, não sei se tinha uma coisa combinada, mas se puderem, nem que seja só a guitarra, alguém, a bateria, também podem vir todos, já sabem. E vai custar tudo. Nós somos cristãos maduros, vai custar tudo. E só alguns vão lá chegar, porque há uns que são medrosos, têm medo de perder o controle da sua vida, têm medo do que lhes rodeia, do que as outras pessoas vão dizer, têm medo, querem manter a sua imagem. Ai não vou pensar que eu sou um religioso. Eu lembro que há uns tempos um suposto cristão disse: Tiago, tu és muito radical, tu levas a palavra de Deus muito a sério. E não é para levar. É para levar,